pedir a você, por gentileza, para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 é o texto da nossa palavra nesta noite, no primeiro culto deste ano, aqui à noite. Tivemos hoje de manhã um culto muito jóia, muito abençoado, e agora à noite da mesma maneira. Mateus capítulo 19 é o texto que a gente vai ler. E antes de ler, vamos conversar um pouquinho. Vamos bater papo? Vamos conversar. Você gosta de conversar? Você gosta de conversar? Quem gosta de conversar, levanta a mão. Juliana, levanta a mão, por favor. Levanta bem alto, minha filha, eu sei. Você gosta de conversar? Como é bom conversar, não é mesmo? É ótimo conversar. É bom demais. Você já percebe, ou já percebeu, que algumas conversas se tornam decisivas para nós? Você já percebeu que às vezes muita má compreensão acaba depois de uma conversa? Você já percebeu que grandes descobertas às vezes vêm depois de uma conversa? Uma boa conversa com um médico, uma boa conversa com um pastor, uma boa conversa com uma amiga, um amigo, uma boa conversa com alguém que você está meio estranhando, uma boa conversa com o seu vizinho. Você entende muitas vezes que uma boa conversa esclarece um monte de coisa. É extraordinário, não é? Como que nós, muitas vezes, não somos transformados por aquilo que a gente ouve. Não é muitas vezes ouvindo que a gente aprende, mas é falando, respondendo perguntas. Muitas vezes são os questionamentos que uma conversa provoca em nós que faz a gente então falar, saquei, agora eu entendi. Não é à toa que nossa igreja não tem como plataforma ministerial os cultos. Porque apesar dos cultos serem extraordinários, e a gente ama cultuar, e é um momento de celebração e de palavra, mas as verdadeiras, mais profundas transformações acontecem nos pequenos grupos, nas casas, que nós chamamos das células. Por quê? Porque na célula é menos gente, porque na célula nós estamos em roda, porque na célula nós podemos levantar a mão e falar, por favor, eu não estou entendendo, ou eu não concordo, eu tenho uma questão. E eu posso levantar meus questionamentos, e muitas vezes eu me transformo, eu mudo, eu aprendo muito mais falando do que ouvindo. E quando eu estou aqui ouvindo, muitas vezes eu acabo não mudando. Porque eu só ouço e não reflito. Ali fora tem um ladrão de mensagem, e eu vou acumulando um monte de coisa e não me provoca o quê? Ação. Conversar é muito importante. Você gosta de conversar? Minha segunda pergunta, gosta de conversar com Deus? E se tiver questão na sua vida que só Ele pode te responder? Sabe, meu querido, alguns dos textos mais incríveis da Bíblia não são sermões. Alguns dos versos mais extraordinários da Bíblia não são mensagens pregadas por Jesus. Algumas das coisas mais sérias que Jesus falou foi no meio de conversa, bate-papo. O verso mais lindo da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo e deu seu Filho, está no meio de uma conversa. Alguém que chega para ele e faz uma pergunta, os dois sozinhos conversando. Nicodemos. Ele chega para Jesus e fala, Senhor, sei que é mestre, e como é que eu entro no reino? Como é que eu vou ser salvo? E daquela conversa, outras afirmações estupendas de Jesus, como Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Uma das coisas mais sérias sobre religiosidade e sobre adoração, não foi um sermão, foi uma conversa com uma mulher, a mulher samaritana, na beira do poço. Conversas incríveis de Jesus trouxeram para nós, seres humanos, sacadas que talvez nunca nós entenderíamos numa pregação. Portanto, converse com Deus, faça boas perguntas para Ele, Ele vai falar com você. Deus é educadíssimo, Deus é fino, Deus é um gentleman. Ele não deixa ninguém no ar, não. Você estica a mão para Ele, Ele vai te estender. Você fez uma pergunta,
Ele vai te responder. Converse com Deus. Oração é algo tão espetacular. Franqueza, sinceridade, porque, aliás, com Deus não adianta fingir, Ele sabe de tudo. Sabe, no texto que eu vou ler aqui agora, nós vamos ver a conversa de Jesus, uma dessas, das minhas preferidas. Nós vamos entrar na conversa de Jesus, que bem podia ter sido ou ser uma conversa que você está precisando ter com Ele. Uma conversa que muitas vezes eu volto nela com o Senhor. Me explica melhor isso. Está bom assim? Precisa de algum ajuste? Sabe, muita gente entra para a igreja, muita gente participa e se aproxima do Evangelho e da comunidade da fé e da palavra de Deus com o maior entusiasmo. Muita gente vem empolgado, muita gente vem assim dizendo, pô, é tudo que eu preciso. Mas eu posso te confidenciar aqui, que nós já sabemos que desses tantos que vêm, vão ficar aqui um tempo e depois vão embora de novo? Podemos ser sinceros para dizer que muita gente fica um tempo, mas daqui a pouco vaza. Sabe, muita gente, se você andar por aí, vai dizer para mim, pastor, é facílimo levar alguém para a igreja. É facílimo trazer uma amiga, é facílimo levar uma pessoa, todo mundo quer. É tão bom, eu sinto uma paz, não foi uma emoção, e que música bonita, é aquela palavra, quando orou por mim eu arrepiei todo, vou voltar. Mas depois de algumas voltas, depois de algumas idas e vindas, quando algumas questões começam a surgir, bem, já não está tão fácil, não é? Quantas vezes pessoas desistem de seguir a Jesus? Por quê? Por quê? Porque muita gente, às vezes, não compreende o que de fato significa seguir Jesus. Então, vamos ver essa história? E nela nós temos a palavra para o nosso início de ano. Assim diz, Mateus capítulo... Já abriu aí? Tem preguiça não, vai lá, 19, abre aí. Abre aí, Mateus 19. Na Bíblia de papel é mais gostoso, não é? Melhor. É assim, você grava onde é que está, não fica querendo rolar, apagar, desligar, não acaba a bateria, não é? É bom demais. Então está aqui a minha Bíblia de papel, NVI, capítulo 19, verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, a conversa aí, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Só há um bom. Há somente um que é bom. Se só há um que é bom, como é que você vai fazer uma coisa boa? Se você quer entrar na vida, então tá bom. Você quer entrar? Obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Quais mandamentos? Essa é a pergunta que ele não devia ter feito. Tinha que ter parado aqui. Ele já tinha que ter manjado que entrou pela porta errada. Mas ele insiste. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não mentirás, não é? Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, os 10 mandamentos da época de Moisés. Êxodo capítulo 20, as tábuas da lei. Disse o jovem, então tá bom, porque a isso tudo eu tenho obedecido. Tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Como é que ele sabe que falta algo? Por que ele não está satisfeito? Por que ele está perguntando? Como é que alguém que diz que faz tudo, que cumpre tudo, que está numa boa, mas por que ele vem perguntar?
Por que o vazio ainda está lá? Por que o medo, a insegurança? Por que ele não tem confiança? Por que ele não assume e diz, estou tranquilo, eu faço tudo? Dá para você manjar que tem alguma coisa errada aqui? Porque se ele faz tudo, ele não devia nem estar perguntando. Está garantidíssimo. Mas a gente sabe que não é verdade, não é? O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Olha o dinheiro de novo aí. E você terá um tesouro nos céus. Depois, então, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Será que no final do ano você vai estar aqui? Será que quando Jesus voltar você vai estar aqui? Será que você vai continuar, vai perseverar? De novo, cabe te informar que ao longo da caminhada muita gente vai saindo. Um número expressivo de pessoas faz uma afirmação entusiasmada, dizendo, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, eu vou ser um seguidor de Jesus, maravilha, está decidido. Daí algum tempo, triste, não dando conta, cabisbaixo, de fininho, pela porta do fundo, sem aquela vinda aqui. Quando chega, vem na frente, bate palma, tal. Mas é engraçado que eles não vêm aqui dizendo, olha gente, foi bom, tchau, estou indo embora, não deu, não dei conta, tchau. Não, de fininho. No final do ano você vai estar aqui? Talvez. Eu espero que sim, faço votos, vou trabalhar muito para isso. Tudo que nós fazemos aqui é para ajudá-lo a permanecer. É para ajudá-lo a continuar. Mas neste caso, este jovem, ele se inclui entre os raríssimos que, tendo encontrado com o Senhor, não deu conta. Que, tendo encontrado com Jesus, não conseguiu. Como? Estava tudo perfeito, a história estava indo muito bem. Ele vem certinho atrás de Jesus. Ele o procura, eu acredito, de bom coração. Ele vem atrás de Jesus direitinho, ou seja, ele está querendo saber da vida eterna. Ele está querendo saber. Ele se aproxima reconhecendo que ele precisa da vida eterna. Ele reconhece que alguma coisa está faltando. Ele queria alcançar a vida eterna. Poxa, o que é isso? Se a pessoa vem de bom coração, se a pessoa vem no maior interesse e procura o Senhor realmente querendo receber a vida eterna, por que não deu certo? Não só ele vem desta maneira, mas ele vem de uma atitude bacana. Por quê? Porque ele pergunta, ele tem dúvidas. Ele não é um orgulhoso que pensa que sabe tudo, pelo contrário, ele reconhece sua necessidade, ele reconhece suas dúvidas, e ele procura alguém à altura. Ele vai e diz, eu preciso de ajuda. No texto paralelo, no livro de Marcos, no capítulo 10, ele entra no detalhe que esse jovem, para conversar com Jesus, ele até se ajoelha diante dele. Vê a cena, por favor. Um jovem riquíssimo, de uma moral elevadíssima, ele vem, sabe, realmente entendendo que Jesus era algo especial, ele se ajoelha diante de Jesus e fala, Senhor, como eu posso ter a vida eterna? O que eu tenho que fazer de bom para ganhar a vida eterna? Não só isso, mas ele vai a Jesus. Ele procura Jesus. Ele procura a fonte certa, a pessoa correta. Ele não se engana, ele não vai em picareta nenhum. Ele não procura o intermediário. Ele não vai em alguma ponte. Ele não vai por um caminho esquisito. Ele não vai através de um
evangelista qualquer, ou alguém assim famoso da época. Ele vai a Jesus. A quem você tem ido para saciar suas questões? A quem você tem ido para encontrar suas respostas? Qual tem sido a fonte que você tem bebido para matar sua sede espiritual? Onde você tem encontrado suas respostas? Onde você tem encontrado o seu significado, o seu caminho, o suprimento das suas necessidades? Fica claro para nós, ao longo da nossa experiência de vida, que pessoas não podem nos dar isso. Fica claro que coisas não podem nos dar isso. Fica claro que religião não responde a essas questões. Ele era um dedicado cumpridor de obrigações religiosas. Fica claro para nós, alguém que com sinceridade diz: eu tenho seguido todos os dogmas e todas as regras da minha religião, mas ainda assim eu não estou preenchido, eu não estou satisfeito, eu não estou contente, eu entendo que está faltando algo. A minha pergunta para você é: e você? A quem você tem ido? Quais são os seus provedores? Quem tem sido a base do seu ser, da sua vida? Nós já falamos demais aqui do materialismo, mas vamos falar um pouquinho da questão da espiritualidade. Quem você tem lido? Quem tem sido os seus mestres? Quem tem dado para você orientações? Você tem bebido água limpa? Você tem tido informações de fonte fidedigna? Quem tem sido o seu mentor espiritual? Qual tem sido a sua fonte de pesquisa e de busca? Por onde você tem andado? Isso é muito importante, porque para ele já foi difícil. Questões tão sérias estão envolvidas com o nosso ser, que diante de Jesus para ele já foi difícil. Aí imagina, se você anda por aí, pisando em lugar que não devia, envolvendo com coisa que não devia. Que nível de comprometimento, que nível de problema e intoxicação espiritual você pode não estar tendo. Portanto, cuidado. Cuidado com a fonte, cuidado aonde você vai. Nós vivemos num mundo que enaltece o espiritual. Apesar de um mundo extremamente material, procura-se compensar isso com um monte de coisa, como meditação, como caminhos alternativos de espiritualização, de transcendência. Cuidado. Esse cara foi na pessoa certa, e se você está buscando, você está no lugar certo, você está principalmente diante da pessoa certa, e não sou eu. Porque você não está aqui diante de mim, está aqui diante de Jesus, porque Ele está aqui. Ele é o Filho de Deus, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a água limpa, Ele é a fonte a jorrar para a vida eterna, Ele é a resposta, Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Ele foi a Jesus. Agora pensa bem, o cara está buscando, ele sente que precisa, ele está super motivado, ele chega com tudo, uma atitude impressionante de joelhos diante da pessoa certa e dá tudo errado. Dá tudo errado. E mais ainda, ele ainda faz uma pergunta legal. Por quê? Por quê? Porque ele está perguntando sobre vida eterna. Dizem por aí que sabedoria mesmo, se define ou se confirma, não pelas respostas que a gente dá, mas pelas perguntas que a gente sabe fazer.
Muitas vezes uma boa pergunta vale muito mais que uma boa resposta. E aquele moço sabe fazer uma pergunta: o que eu faço para alcançar a vida eterna? Você é uma pessoa sábia? Nossa geração hoje é caracterizada por uma horrorosa superficialidade. A nossa superficialidade é produzida em certo sentido pela nossa fuga. Nós não queremos pensar. E porque nossa geração não quer pensar, porque nós não queremos aprofundar em nada, porque nós queremos fazer uma grande prova de múltipla escolha ao longo da vida, e porque nós detestamos as questões abertas em que a gente tem que construir algo, em que a gente tem que realmente demonstrar profundidade, porque nossa geração é muito superficial, nós temos evitado fazer perguntas. Nós não temos levantado as questões. E nós ficamos assim meio que numa onda consumidora, assim, uma bolha existencial, onde a gente não pensa. Nós entramos em casa e já ligamos a televisão. Por quê? Porque eu não quero ficar sozinho comigo mesmo. Eu não quero lidar com minhas questões, com minhas mazelas. Eu não quero lembrar do que eu fiz. Eu não quero confrontamento comigo mesmo. Então eu ligo a televisão, eu entro no carro, eu ligo o som. Eu estou no final de semana, eu já ligo para alguém: o que você vai fazer? Eu tenho que sair de casa. Eu bato perna o dia inteiro, é o tempo de chegar em casa e desmaiar, e já sair logo, porque eu não quero ficar sozinho com as minhas perguntas. Aliás, eu nem quero fazê-las. Você tem feito perguntas? São as conversas, as profundas conversas, que podem mudar a gente completamente. Para onde você vai quando morrer? Está preparado para morrer? Tem medo de morrer? Você tem certeza da sua relação com Deus? Você tem certeza que o nível de perdão que você já obteve, cancelou mesmo tudo aquilo que te condenaria, e você hoje é uma pessoa livre? Você se conhece? Mais ainda, será que você enxerga? Eu não sei quanto a você, mas eu tenho medo danado disso aqui, ó, daqui para trás, que a gente chama o quê? Ponto cego. Ponto cego. Eu tenho medo demais, sabe, de que eu não esteja vendo o meu ridículo, minha inadequação, minha chatice com os outros. Por isso nós temos que ter amigos, gente que a gente possa perguntar: e aí, eu estou mais ou menos? Está dando para aguentar? Está dando para dar conta? Por isso a gente tem uma esposa, tem um marido. Por isso a gente tem amigos, por isso a gente anda em igreja. Por isso na palavra de Deus está escrito assim: se você vê seu irmão pecar, vai a ele sozinho e fala com ele, você está errado. Se você mudar o seu irmão, você ganhou ele. Por isso nós vivemos em igreja, por isso andar sozinho é um perigo. Podem ter colado algumas coisas nas minhas costas, eu estou tomando chute e não estou sabendo. E a vida está me dando bicudo porque alguém pendurou alguma coisa em mim. Chute-me, por favor. E muitos de nós estamos tomando na vida porque não estamos vendo o que se pendurou em nós ao longo do caminho, o que a vida fez conosco. Eu tenho medo, sabe? E eu peço a Deus sempre: Deus, ilumina-me. Quero andar na luz. Eu quero conhecer a verdade. Eu não tenho medo de olhar no espelho. Hoje de manhã eu orava cedinho, acordei muito cedo hoje. Eu peguei minha mão, eu ficava assim: Deus, minha mão é um espelho. Minha mão é um espelho. E eu orava talvez mais de 1 hora falando: Senhor, me mostra. Eu quero me ver.
Eu quero ver como o Senhor me vê. Eu quero ver o que o Senhor está vendo. Eu quero poder olhar e falar, tá bom, tá razoável, tem que melhorar muito. Por isso é legal esse moço vir fazendo perguntas. Por isso é tão importante conversar com Deus. Olha, eu queria que você soubesse que Deus adora conversar. Quantas vezes Deus chama o povo e fala, venha, vamos conversar, arrazoemos, vamos discutir, vamos falar. Quantas vezes? Sabe? E é nessa conversa, sabe, na continuação desse diálogo entre Jesus e um cara que não estava enxergando muito bem, entre alguém que não se entendia, que não conhecia Deus, não entendia o caminho, mas achava que estava tudo maravilhoso. É nesse diálogo que a gente descobre um tremendo diagnóstico para os nossos corações. É num diálogo como esse que Deus põe um espelho para todos nós podemos nos enxergar. Por quê? Porque apesar dele ter feito tudo certinho, pergunta legal, em Jesus, super humilde, tudo perfeito. Quando o Senhor chegou perto dele, tinha coisa lá dentro que ele não via. Algumas coisas dentro de nós podem nos afastar de Deus. Porque você vai descobrir que Deus pode todas as coisas. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode salvar alguns tipos de pessoas. Ele não consegue. E Ele não pode. Ele não pode salvar alguém tomado de orgulho e que não confessa a sua culpa. Ele não pode. Nessa conversa, Jesus mostra para ele, cara, não vai dar. Tudo beleza, te amo. A Bíblia diz que Jesus o amou. Olhou para ele com amor, um amor como sempre Deus olha para todas as pessoas e disse, não, não. Apesar de todos os acertos daquele rapaz, maravilha, faltava a ele, talvez a mais importante qualidade, que um homem tem que ter ao se aproximar de Deus, espelho. Enxergar sua própria pecaminosidade, cair na real, enxergar-se, eu sou um pecador. Sabe, respondendo à pergunta de Jesus, ele diz, desde a minha juventude eu sou fiel, eu não erro não, eu sou melhor que todo mundo, eu sou uma pessoa bacana, e o Senhor diz assim, cara, você quer ser perfeito? Você então quer ser perfeito? É isso que você quer? Meu querido, você diz para o Senhor, eu não preciso de nada, eu só vou frequentar a igreja, vai ser uma honra para você me ter lá, eu vou embelezar aquela igreja, eu vou subir a média, eu vou dar uma melhorada no nível lá, pastor. Cheguei, viu? Vou colaborar, o que eu posso fazer para ajudar? Estou aqui para contribuir na expansão desta obra, porque eu sou, sou uma bênção. Eu sou um cara, maravilha. É assim que ele chega diante do Senhor. Meu querido, ele diz, o que me falta ainda? Me falta alguma coisa? O que me falta ainda? Por quê? Segundo ele estava aprovado. Ele se considerava aprovado. Minha pergunta, e nós estamos falando de conversa, você se considera aprovado? Você se considera aprovado? Ainda que a Bíblia diga, e que Deus olhando diga, com o olho de raio-x dele, não há um justo, não há um bom, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem sempre.
todos se desviaram, todos se tornaram condenáveis, todos estão perdidos, todos. Uns se esforçando, outros já chutaram o balde, mas todos lá embaixo, abaixo da faixa média mínima de aceitação, da qual nenhum homem consegue nem chegar perto. Por que então esse moço que se considerava aprovado está procurando a vida eterna? Você entende como nós somos esquisitos? Nós dizemos para os outros, nós falamos, eu sou ótimo, a culpa não é minha, eu aqui em casa sou o único que ajuda, eu aqui que dou, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus pais, eu é que seguro a onda, nunca a culpa é minha. Mas por que a gente anda tão mal? Por que nós estamos tão vazios? Por que nós vivemos perdidos de tantas questões? Esse rapaz revela a nossa assim, sabe, incongruência, a nossa bobeira. Por quê? Como é que eu posso me sentir aprovado e não ter paz? Como é que eu posso dizer que eu faço tudo e não estou só prontinho para ser arrebatado? Pois ele está dizendo que está tudo ótimo e está pelando de medo. Ele está dizendo, eu não tenho a vida eterna. Devia ter. Por quê? De fato, meu querido, se você analisar bem, você vai descobrir que o desejo que ele tinha de se aproximar de Jesus era por causa desse vazio na alma dele. Talvez ele estivesse lidando com ansiedades, frustração. E sabe o que ele está buscando Jesus? Porque está faltando nele alegria, amor, paz, esperança. Ele vem atrás de Deus para obtê-los. Lícito desejo, muito lícito, mas não são motivo completo. Desejar alegria, desejar paz, desejar direção, desejar uma vida moral melhor, não são motivos suficientes para alguém se render a Cristo. Ele não estava atrás de Jesus buscando o perdão do pecado dele. Ele não estava buscando o perdão dos pecados. Ele se achava aprovado, mas tinha alguma coisa faltando. Ele está buscando só o que está faltando. Eu não tenho paz, me dê paz. Eu sou ansioso, me dê paz. Eu sou nervoso, me dê paz. Eu sou triste, me dê alegria. Mas o que Deus dá para a gente, que muda a gente, ele achava que não precisava. Perdão, ele não está querendo. Mudança, ele não está querendo. E a minha pergunta, avançando um pouquinho mais para dentro, é: o que você busca em Deus? O que a igreja busca em Deus? E o que a igreja oferece? Olha, todos os dias eu ouço pessoas dizendo, eu encontro na igreja um bom lugar para educar meus filhos. Legal. Eu encontro na igreja uma coisa maravilhosa de adoração que me enche de paz. Maravilha. Eu encontro na igreja amigos verdadeiros. Verdade, fantástico. Mas não é para isso que a igreja existe. O nosso maior problema não é ansiedade. O nosso maior problema não é falta de paz. O nosso problema radical, o nosso problema básico que nos tira a paz, que nos faz ansiosos, é o pecado, a nossa separação de Deus. E aquele moço, procurando todos esses benefícios, não encontrou solução para o seu grande pecado. Obviamente, ele não receberia nada de Jesus, porque Jesus não estava ali para dar para ele paz, alegria. Jesus estava ali para dar para ele salvação, que lhe traria naturalmente tudo aquilo que estava faltando.
Jesus tinha deixado bem claro já em Mateus capítulo 5, antes, portanto, que o reino dos céus, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Como farei para herdar o reino do céu? Seja humilde de espírito. E o que é ser humilde de espírito? Reconheça a sua pobreza espiritual. Reconhece pecador e carente da glória de Deus. Todos pecaram e carentes são da glória de Deus. Desses é o reino dos céus. Não dos que obedecem os mandamentos, não dos que são aprovados em tese, mas pelo contrário, dos que são mais pecaminosos. Por isso Jesus diz para um tanto de gente bom: os pecadores vos precederão no reino de Deus. Eles entrarão e vocês não entrarão. Por isso o Senhor falou: eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médicos. É a essência do Evangelho. Por que você tem se aproximado de Jesus? Por que você está aqui? Porque você se reconhece um pecador, precisa da salvação, ou para ter seus problemas humanos solucionados? Tem nada de mal. Jesus amou o rapaz que buscava nele solução, mas ele diz: isso não vai resolver seu problema. Eu não estou dizendo para você que você não vai achar tudo isso com Jesus. Vai. Ele é minha paz, Ele é minha alegria, Ele preencheu todo o vazio do meu coração, Ele é meu provedor, é meu amigo, Ele é tudo para mim. Mas Ele só é isso porque um dia Ele se tornou meu Salvador para valer. Porque um dia eu chorei meus pecados aos pés dEle. Um dia eu me confessei, um dia eu disse para Ele: eu não presto, afasta de mim porque eu sou podre da cabeça aos pés. Afasta de mim porque eu estou infectado de pecado. Afasta de mim porque eu sou como Adão. Afasta de mim porque eu sou como meus pais. Afasta de mim porque minha mãe me concebeu em pecado. Eu fui gerado em pecado. Eu tenho a natureza pecaminosa. Senhor, eu não sou digno do Senhor. Afasta de mim, eu não consigo agradá-lo, jamais conseguirei. Senhor, eu sou um pecador. Foi nesta hora que eu encontrei um manto caído sobre mim. Foi nessa hora que eu vi Jesus tirar sua roupa branca e vestir-me, me abraçar. Foi nessa hora que eu vi Ele me perdoando. Foi nessa hora que eu vi paz, alegria brotando, sem que fosse isso que eu estivesse buscando. Meu querido, um evangelho que trata tão somente da necessidade humana nossa, dos sentimentos humanos, das carências humanas, dos problemas humanos, não é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da autoajuda, é o evangelho do bem-estar. Ele não resolve o nosso problema. O evangelho, claro, atuará na raiz dos seus problemas. Você terá outra visão e outra capacidade de equacioná-los, mas sem o perdão dos seus pecados, sem a regeneração e o novo nascimento, nada do que fizer vai garantir sua vida com Deus. E nós chegamos ao ponto na história em que Jesus deixa isso tão claro, que sabe o que esse moço faz? Sabe o que ele faz? Ele pula fora. Ele desiste da sua salvação. Pastor, pode isso? Pode. Pode. A nossa vida é uma escolha. Pode isso, pastor? Pode. E Deus vai deixar? Claro. Dotou-nos de livre-arbítrio. Sabe, ele desiste no mesmo ponto que a maioria desiste na caminhada com Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus faz uma primeira confrontação. Ele confronta, porque o texto diz: e Jesus, fitando com amor, disse: só uma coisa te falta. Poxa, manda lá, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e
fica só com o tesouro do céu, sem o seu tesouro aqui da terra. Jesus está dizendo que para ser salvo, eu preciso de obras de caridade com os pobres? Não. Mas Jesus está dizendo sim, que para ser cristão eu tenho que abandonar tudo. Isso ele está dizendo. Ele está testando a obediência daquele rapaz. Ele está verificando o coração daquele rapaz. Jesus está provocando um conflito, gerando uma concorrência. Jesus está botando uma polarização de propósito. Ou eu ou o dinheiro. Escolhe. E se neste conflito entre Jesus e qualquer outra coisa, você vacilar, você não tem Jesus. Porque não o enxergou. Você não viu Jesus. Você não entendeu Jesus. Jesus mesmo conta uma história dizendo: o meu reino é como um homem que encontra um tesouro. Ele encontra um tesouro. E ele esconde esse tesouro num terreno, vai, vende tudo que tem, tudo, fica sem nada e compra aquele terreno para ter o seu tesouro. Ele tem um conflito, o que eu tenho ou agora? Se ele não entende o valor desse tesouro, ele não decide. Deixa eu te dizer, as pessoas não vão embora à toa. Não é porque a música estava muito alta. Não é porque o pão de queijo estava queimado. Não é porque o pastor não o cumprimentou. É porque tudo isso provocou um conflito. Tudo isso levantou uma pergunta. Você está disposto a me seguir? Você está disposto a me seguir a despeito de qualquer coisa? Eu sou para você mais que tudo. Eu sou para você o seu caminho, a sua vida, a sua verdade. Eu sou tudo para você. Se não é, você não sai desse conflito. E esse conflito nos afasta de Deus. Um verdadeiro discípulo tem que estar pronto para fazer o que quer que o seu Senhor lhe peça. Por isso, meu querido, você tem conflitos, porque os conflitos são necessários. Quais têm sido seus conflitos para obedecer a Deus? Eu já falei aqui há pouco tempo, para muita gente, sabe por que eles vão embora? Dízimo. Mas não é dízimo. Eles não estão achando ruim do pão de queijo queimado, nem da maneira que o pastor falou, não. Ah, eu não gostei do jeito que falou. É desculpa. O problema é o dinheiro ou Deus? Ah, o problema é que ele me deu uma ordem e falou comigo que eu tinha que fazer isso. Eu não gosto de gente que me manda. Bem, submissão à autoridade, à Bíblia, uma liderança, à igreja. Não é essa a questão. É se Jesus é o Senhor. É uma desculpa. Ah, é que eu não gosto desse compromisso, a igreja está me sufocando, a igreja quer que eu vá numa célula, quer que eu faça um CCM, quer que eu me batize, quer que eu siga certos padrões. Não é questão de compromisso, é fuga. E quanto mais então, mais ainda o que pega muita gente, os nossos relacionamentos inadequados. Quando Jesus fala assim: tá bom, filho, estou te salvando, vem, e traz para mim sua mulher, traz seu esposo. Não, não é meu esposo, eu moro com ela. Conflito, pá! Mas todo mundo faz, hoje é outra época, pá! O Senhor provoca o conflito. Foi Ele que provocou o conflito. Vai e vende tudo. Não precisava, não é necessário, mas era necessário o teste, o conflito. Ele ou as coisas. É preço. Você vai pagar o preço. A salvação é de graça, mas custa caro, meu irmão. Porque você vai ter esses conflitos. Você se lembra daquela emocionante, tocante, dolorosa experiência, prova que Deus fez para Abraão? Você lembra? Falei dela agora. Vai lá e mata seu filho. Pá! Conflito. Ele ou eu? Obedece ou não?
crê em mim ou não, confia ou não confia? Queridão, amado, a verdade tem que ficar muito clara. Nosso evangelho não é um evangelho água com açúcar. Não é um evangelho só para lidar com sua ansiedade, te dar uma dosezinha de paz, um louvorzinho, mudar sua música. Nós não somos uma subcultura no meio da cultura que está aí. Nós usamos a saia um pouquinho mais comprida, o sutiã um pouquinho mais para cima, nós falamos menos palavrão, nós cantamos outras músicas, né? Não é o tchan, a gente pega o tchon, sabe? É assim, nós não somos uma subcultura que tem música própria, moda própria, comida própria, locais próprios, pizzaria El Shaddai, joalheria não sei o quê. Nós não somos uma subcultura, nós somos uma contracultura. Nós estamos aqui para mudar o mundo. É completamente diferente. É loucura. O evangelho é difícil. É loucura. O evangelho é Cristo, é relacionamento, é uma verdade que nos muda, que vai provocar conflito e nos levar, sim, à verdadeira salvação, que é Cristo é o meu Senhor. Ele deu sua vida por mim, eu dou minha vida por Ele. Essa é a decisão que nós temos que nos agarrar. Nós não podemos nos enganar com algo menos do que o evangelho. Porque quando Jesus chamou seus discípulos e disse, siga-me, ele estava dizendo mesmo, vem atrás de mim, onde eu pisar você pisa. Querido, esse é um exemplo lindo aqui para nós, da Bíblia. De alguém que aparentemente está prontinho para aceitar um apelo evangelístico, preencher uma ficha de decisão. Ele toma a iniciativa de vir a Jesus, quer dizer, ele vem na igreja, não, vão lá, eu quero ir, que maravilha, não é? Ele toma a iniciativa e até pergunta para Jesus, o que eu preciso para ser salvo? Mas bastou um par de minutos, bastaram alguns minutos, de uma conversa. Como é importante uma conversa séria. Você conversa com Jesus? Você fala a verdade? Como é que pode? Pergunta para ele, como é que pode? Eu sou crente e eu ajo assim. Eu pergunto isso para o Senhor toda hora. Eu pego meu espelhão lá e pau come. Eu não quero me enganar. Eu tenho conflitos como você tem. Toda hora. A Bíblia diz, o que perseverar e fizer essa escolha até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Como eu ganharei a vida eterna? Me segue sempre, sem voltar atrás. Mesmo com os conflitos, mesmo com as exigências. Bastaram alguns minutos de conversa, e ele sai triste e vai embora perdido. Por quê? Por que razão? Não quis renunciar ao que tinha para seguir Jesus. Você terá que renunciar a algumas coisas para seguir Jesus. Você está seguindo, vai ter que renunciar a algumas coisas. Alguns livros você vai ter que jogar fora. Como eu falei aqui, algumas filosofias você vai ter que abandonar, porque são incompatíveis, dentre elas a do materialismo. Alguns gurus que você já leu ou segue, algumas crenças mentirosas você tem que jogar fora. Algumas imagens, deuses, subdeuses, fora. Compromissos familiares, fora. Algumas desonestidades ou segredos, fora. Alguns amores maiores ou competidores com ele, fora. Pecados e práticas, para. Sabe, querido, deixa eu falar claro para você. Ele não quis renunciar. Tinha tanto a perder que não estava disposto a abrir mão. Ele não estava disposto a abrir a mão. O Senhor nos chama a abrir a mão. O Senhor nos chama a abrir a mão. Por quê? Porque eu creio piamente, que apesar da salvação ser um presente abençoado de Deus, eu creio
que Jesus não vai dá-lo. Não vai dá-lo para alguém que já tem a mão cheia de alguma coisa. Apesar da salvação, o seu maior presente que Deus tem, Ele não consegue colocar na mão de alguém que já está cheio de alguma coisa. E o que o Senhor pediu para aquele moço foi só o seguinte: esvazia a mão. Eu vou te dar a salvação, mas esvazia a sua mão. Ah, não, mas eu prefiro isso. Então não posso te dar. Você entende isso? Você entende isso? A fé salvadora é assim. É um compromisso de seguir Jesus. Ele só vai salvar quem realmente quiser andar com Ele, obedecê-lo. Pastor, por que você está falando isso? Por que você está falando isso nesse começo de ano? Eu falei hoje, cedo, que no final do ano, orando a Deus, buscando muito ao Senhor, fazendo o meu devocional que eu faço, Deus me falou tão forte, mas foi tão forte através de um versículo que eu entendi que Deus estava me dando um versículo para eu compartilhar para a igreja. Eu creio mesmo, irmão, que Deus envia para você uma mensagem. Eu creio que Deus está falando para você, porque Deus falou comigo, no meu coração tão forte, que eu sabia que não era só para mim. Eu sabia que era uma palavra pastoral, do tipo direcional para a igreja. Está em Isaías 52. E eu não paro, não é, de meditar e de pensar nesse texto. E ele diz assim: mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão correndo, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Parece que não tem nada a ver, mas Deus está falando: eu não tenho podido guiar você, porque você está correndo tanto, você sai tanto na frente, você sai fazendo as suas coisas, que eu não consigo ser o Senhor, você não me segue. Por isso ele diz: você não vai sair na frente, o Senhor irá à frente de vocês. Meu irmão, Deus tem uma proposta para você. Ele diz: eu quero ser o seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele está dizendo: eu te darei o caminho, eu te guiarei em segurança para a vida eterna. Mas nisso há uma exigência: você tem que estar atrás de mim. Você vai onde eu for. E o que acontece conosco é que nós dizemos que somos seguidores de Jesus, mas na verdade nós estamos querendo que Jesus venha atrás. Vem Jesus, olha, eu entrei nesse namoro aqui, nem te perguntei, mas abençoa. Jesus, eu estou cavando esse poço aqui, Jesus, mas abençoa. Jesus, eu abri essa empresa aqui, ou eu estou mudando de cidade, ou eu estou fazendo, mas abençoa, Jesus. Eu saio correndo e Deus... nós esperamos que Ele venha catando as nossas coisas que vão caindo pelo caminho. Ele diz: não é assim o Evangelho. Eu estou dizendo: quem quiser ser meu discípulo, segue-me. Quem quiser vir após mim, siga-me. Ele está dizendo: vem atrás de mim, me imite, seja como eu. Calma, atrás. Eu sou rei vai na frente, súdito vem atrás. Ele está dizendo: o Senhor, se Ele é Senhor, o Senhor, a palavra mais forte da Bíblia para designar Deus, o Senhor, Jeová, irá à frente de vocês. E o Senhor está dizendo: eu quero ir neste ano à sua frente. Eu quero que você seja meu seguidor. Para de ir fazendo o que você quer fazer. Para de fazer o que dá na sua cabeça. Para de sair estressadamente, atirando para todo lado, apressadamente sai fazendo bobagem. Quer arrumar sua vida, quer ser feliz, quer acertar o alvo, quer que tudo dê certo para você, siga-me, meu caminho é vida. Ele diz: eu irei à frente de vocês. Está com medo do futuro? O que vai acontecer esse ano? Como vão ser as coisas? Terá, não terá? Agora o problema não é seu mais se você está seguindo. Porque o Senhor é meu pastor, Ele me guiará aos pastos verdejantes, me levará às águas de descanso, preparará para mim uma mesa de banquete, bondade e misericórdia virão sobre mim, porque eu sigo o meu pastor. Se é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz: eu irei à frente. Meu irmão, você é doido de ir à frente. Você é doido.
Em 2016, esconda-se atrás do Altíssimo. O que é isso? Ele está dizendo, você quer andar seguro? Quer ter certeza do seu futuro? Então hoje não se apresse. Aqui o Senhor fala dos 3 tempos. Hoje, calma. Amanhã, siga o Senhor. Mas e o meu passado? Ele diz, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Sabe o que é? O que passou eu lido, eu resolvo. Eu apago seus pecados, não haverá culpa, nada impedirá meu agir na sua vida. O diabo não virá reivindicar o que passou, seu passado não te destruirá. Fica numa boa, o seu passado eu resolvo, mas você tem que me seguir. Por quê? Porque eu perdoo aquele que me segue. Esse rapaz não obteve o seu perdão, sabe por quê? Sabe por quê? Nem se achava pecador, por isso não precisava seguir Jesus. Se Jesus vai para lá, ele vai para lá. E você? Para onde vai nesse ano? Meu desafio para você é, siga Jesus. Pode vir, pessoal. Eu queria que vocês cantassem essa última música, não é? Que fala exatamente disso. Ele é tudo para mim. Eu queria que vocês se colocassem de pé para nós orarmos. Nós faremos uma palavra de oração. Eu queria que você agora, eu queria muito que você se aquietasse agora. Coisa boa seria, né, se 2016 esse verso se cumprisse. Não sairás apressadamente. Manjou aqui? Manjou meu marketing? Hein? Imaginou 2016? Não sairás apressadamente, hein? Oh, beleza. Mas eu estou com pressa, eu entendo você, mas eu quero que você agora feche seus olhos. Sincero. Você precisa entrar mais fundo dentro de você. Vamos conversar um pouquinho com Deus. Vamos falar com Ele. Deus está louco para conversar com você. E eu queria que você sossegasse agora a sua alma. Eu queria que você entrasse para dentro de você. Sabe onde Jesus está? No templo, dentro de você. Hoje eu falei sobre perder Jesus de manhã. E ele fala assim, por que você me procurou em tanto lugar? Você não sabia que eu estaria no templo do meu Pai? Nós somos o templo de Deus. Ele está dentro de nós. Você quer encontrar Jesus? Você está longe dele? Você esqueceu ele lá no seu coração. Se você já é convertido, Jesus entrou no seu coração. Se você quer encontrar, você tem que entrar para dentro de você. Feche seus olhos e pergunte, Senhor, o que aconteceu comigo? Por que eu estou me afastando? Por que eu estou tão distante? Por que eu não tenho ouvido a sua voz? Por que eu estou em tanto conflito? Faz perguntas. E o Senhor está dizendo para você, filha, filho, vende tudo que tem. E com o que você tem, me compre. Me compre, me obtenha. Meu preço é um só, tudo. Me entrega tudo que eu te dou tudo. Me dá tudo que eu te dou tudo. Me dá tudo e eu te dou tudo. Você está entendendo que essa mensagem não tem nada a ver com dar esmola a pobre? Mas significa aquilo que você se agarra como seu e que te dá segurança? Deus não vai encher a mão de quem está já com a mão cheia. Eu queria que você fechasse seus olhos e perguntasse, Deus, o que está ocupando as minhas mãos? O que tem tirado o seu lugar? O que está me impedindo de te obedecer? Quem? Que coisa? Qual sonho? Qual Deus? Que divindade? Que mentira? Que filosofia? Que engano? O que está me enchendo as mãos? Por que eu estou tão ruim, tão fraco, tão distante, tão em crise, tão descomprometido, tão superficial? Qualquer evangelho que só consegue te dar paz, alegria, ambiente, louvor, não é o verdadeiro evangelho. O evangelho tem que te botar no céu. Ele tem que botar o céu dentro de você. Esse é o verdadeiro evangelho.
És minha força na fraqueza, és meu tesouro e riqueza, tu és meu tudo, Senhor. Diga para Ele: você é meu tudo, Senhor. Tolo eu seria em desistir, és precioso para mim, tu és meu tudo, Senhor. Oh, Jesus, Cordeiro de Tolo eu seria em desistir, porque és a riqueza para mim. Você já descobriu isso? Que tolo aquele jovem. Como muitos têm sido tolos. Um dia diante de Deus nós vamos descobrir a tolice que a gente fez. Porque quem duvida, quem compara, quem pensa, é porque não viu Jesus ainda, não entendeu a riqueza, não entendeu a poderosa e plena salvação, não entendeu a herança que você está recebendo. O reino de Deus só se vê dentro, você tem que entrar para ver, você tem que entrar. Quando você vê Jesus, você fala, tudo desaparece. É tolice, é cegueira ficar aí nessa bobeira. Se você está no conflito, é porque você não viu Jesus ainda, porque Ele é tão glorioso, Ele é tão abençoador, Ele é tudo tão pleno, Ele excede a todas as expectativas humanas, Ele preenche e responde todas as questões, de onde eu vim, para onde eu vou, para que eu existo, qual o propósito da minha vida. Deus, Jesus responde tudo. Ele escancara o seu acesso ao céu, Ele te dá vida eterna, Ele perdoa os seus pecados, te dá herança na eternidade, Ele oferece para você um trono para reinar com Ele, uma coroa, um nome que só Ele conhece, um novo nome, uma identidade, uma razão para viver. Não tem sentido quando nós estamos em guerra, é porque não vimos Jesus, porque não tem comparação coisas com Ele, não tem comparação deuses com Ele, não tem comparação prazeres com Ele, não tem comparação tempo com Ele. Comparar minutos com a eternidade, nada se compara a Ele. Se você está em conflito, peça, Jesus, abre os meus olhos, eu quero vê-lo. Que os seus olhos espirituais sejam abertos nessa noite, para você contemplar a riqueza de Jesus, incomparável. Ele é tudo, Ele é Deus, é o Criador. Antes que tudo existisse, Ele já era. Ele é o início, Ele é o fim, é o alfa e o ômega. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o nosso futuro, o nosso destino. Nele estão todos os segredos, todo o conhecimento, todo o mistério, toda a sabedoria. Ele faz do que é fraco alguém forte, Ele faz do pobre alguém rico, Ele faz do doente alguém saudável, Ele faz do solitário alguém feliz e preenchido. Ele limpa o escrito de dívida contra nós e restaura a nossa autoridade. Ele restaura os efeitos da queda em nós, nos dá uma nova natureza. É incomparável o que Jesus é. Quem compara e duvida, não viu, não entendeu. Eu quero chamá-lo a começar este ano agarrando Jesus, dizendo, é meu tesouro, e eu não largo, não só ao longo desse ano, mas por toda a minha vida, eu perseverarei em ter o meu Jesus. Ele é meu, eu não abro mão por nada nem ninguém. Essa é a sua decisão? Feche seus olhos e diga, Deus, Tu és tudo para mim. Jesus, Tu és meu Rei, Tu és meu Senhor, Tu és minha coroa, meu dono, meu tudo, Tu és meu bem maior.
eu só tenho o Senhor. E vamos cantar esta canção dizendo: tudo Ele é para mim. És minha força na fraqueza, és meu tesouro e riqueza, tu és meu tudo, Senhor. Tolo eu seria em desistir, és precioso para mim, és meu tudo, Senhor. Jesus, Cordeiro de Deus, digno é o teu nome. Jesus, Cordeiro de Deus, digno é o Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma linda semana, que você vá viver e andar com Jesus, resolver seus conflitos, ter boas conversas com Ele. Que o Senhor te abençoe. Uma boa semana, vá em paz, na segurança da salvação. Vá com Jesus, não troque Ele por nada, é seu bem maior. Que a paz do Senhor, a alegria do Senhor, mas acima de tudo a certeza da sua salvação te acompanhe e te abençoe. Paz, graça, o Senhor te abençoe.